Olá pessoal, estamos aqui de volta na parte 13 do nosso mini curso para iniciantes de Ruby on Rails. Aqui na aula 13 nós vamos falar sobre rotas, vamos criar nosso primeiro controller isolado e vamos usar a primeira vez um helper, ok? Bom, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre rotas no Rails. Para falar sobre rotas no Rails, a gente praticamente fala de um arquivo que é o routes.rb, né? routes.rb, que fica lá dentro do config, da pasta config. Então vamos dar uma olhada no nosso projetinho, app example. Nós temos aqui a pastinha config e temos aqui o arquivo routes.rb. Bom, nesse arquivo você determina as rotas que você vai utilizar na sua aplicação. Por enquanto a gente só tem um resource customers aqui, que a gente vai aprender na próxima aula, quando a gente falar um pouquinho sobre REST e RESTful, mas por enquanto a gente não vai mexer nele, deixa ele quietinho aí. Então, o que seriam as rotas, né? Vamos iniciar aqui nossa aplicação, subir o Rails, joia, vamos olhar aqui no nosso browser, localhost 3000. Estamos aqui na nossa aplicação e o que seriam as rotas? As rotas é o seguinte, tudo que você digitar aqui na URL, o seu aplicativo Rails ele pode tratar de alguma forma. E isso aqui são as rotas, ok? Então, por exemplo, a gente viu que a gente tem uma rota aqui, por conta de ter criado o scaffold customers, né? Que é essa rota customers aí que ele criou, por padrão. Mas se você tentar qualquer outra rota aqui, não vai existir, né? Essas rotas não vão existir, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: nós podemos criar rotas personalizadas para a nossa aplicação. Barra qualquer coisa aqui que você defina e ele vai atender fazendo o que você pedir. Então é isso que a gente vai ver nessa aula, ok? Então para poder fazer testes, o que é que a gente vai fazer? A gente vai, aqui na nossa aplicação, vou parar, limpar a tela, e a gente vai criar um outro controller. Lembre-se que por enquanto nós temos aqui dentro de app o controller, controller application, que é o que já vem, e depois a gente criou com o scaffold o customers underline controller, ele criou pra gente, né? Agora a gente vai criar um na unha aqui na mão, vai usar um gerador e vai criar uma action na mão, ok? Então, para gerar um controller, como é que eu faço? Vou usar um gerador do Rails. Então, Rails generate ou G, né? Controller, vamos gerar um controller chamado welcome, certo? Chamado welcome. Quando eu faço isso, Enter, ele gera alguns arquivos, beleza, e a gente já pode perceber aqui que dentro da pastinha controllers nós temos agora app controller, né? Nós temos agora o welcome controller, que não tem nada também a não ser a definição da classe carregando lá de application controller, certo? E dentro de views, ele já criou também uma pasta chamada welcome, por conta desse controller, que a gente viu que eles trabalham em conjunto, né, nas últimas aulas aí, e a gente vai ver que ele já criou essa pastinha para a gente para adiantar o serviço, ok? Então o que é que eu vou fazer? Vou criar aqui dentro uma action chamada index. Podia ser qualquer nome, tá? Estou botando index porque eu quero. E aí aqui dentro a gente por enquanto não tem nada, certo? Não tem nada. Pronto. Na última aula a gente viu que é possível unir uma action a uma view, não é? Para isso, o que é que eu faço? Eu vou lá na pasta views, dentro da pastinha que tem o mesmo nome do controller, e crio um arquivo, né? Nesse caso a gente vai criar, porque ele não tem aqui. Eu vou criar um arquivo com o mesmo nome da action, sendo que vou utilizar a extensão html.rb. Então, botão direito new aqui, o nome vai ser index, por conta do nome da nossa action aqui, .html.rb, ok? Esse arquivo é HTML, né? Misturado com Ruby, como a gente viu nas últimas aulas. Então eu vou botar aqui HTML, H1, teste de página, index na welcome controller, certo? Pronto, salvei. Então como é que eu faço para acessar essa página aqui, essa view aqui, que está unida a essa action, não é?
através do meu browser. Se eu vim agora aqui no browser e tentar acessar qualquer coisa aqui, eu não vou, index, sei lá, eu não vou conseguir acessar, tá? Porque está desligado, tá? Vou levantar o servidor de novo aqui, que eu acabei parando ele, né? Então ele não vai achar essa rota, ok? Eu vou tentar acessar welcome/index. Será que existe? Não existe. Então essa rota não vai existir por padrão. Por quê? Porque essa rota não foi declarada. Então como é que eu faço para declarar uma rota? Simplesmente a gente vem aqui no na nossa pastinha config, no arquivinho rotas.rb, né, routes.rb, e a gente define a rota aqui. E como é que eu defino essa rota? Bom, a gente precisa saber por enquanto o seguinte: tudo que eu digito aqui em cima na URL e dou Enter, né, ela vai utilizar um verbo HTTP. Então, o que é um verbo HTTP? Quando foi criada aí nos primórdios da internet, as páginas elas tinham dois modos de verbo, né? Um é o verbo HTTP GET, que é o verbo quando você digita qualquer coisa aqui na URL e dá Enter. O verbo utilizado pela página é um verbo get de pegar, né? Em inglês, get. Então, de buscar alguma coisa no seu servidor. Então, ele está indo buscar alguma coisa no seu servidor. Por outro lado, existe também um método, um verbo, melhor dizendo, chamado POST, P-O-S-T, que é para você gravar alguma coisa no seu servidor. Então, por exemplo, quando você utiliza um formulário na internet, onde digita nome, e-mail, qualquer coisa, e depois envia isso para o seu servidor, ali deve ser utilizado um método POST, que é o quê? É enviar para o servidor aqueles dados por debaixo dos panos, sem ninguém ver, e o servidor sabe o que vai fazer com ele. E não passar aqui por cima, como algumas pessoas fazem, onde bota comercial, nome, igual a não sei o que, e tal. Não, isso está errado. Você tem que enviar via post. Então, resumindo, digitou aqui em cima e deu Enter, é get. Então, por isso que ele diz aqui, ó, nenhuma rota match, né, foi encontrada, bateu, casou, utilizando o verbo get com esse endereço que você passou aqui. Ele não conseguiu achar nenhuma rota. E aí a gente vai definir essa rota agora para que ele ache a rota que a gente definir. Certo? Então aqui a gente define a rota como? Ele dá um exemplo até aqui, ó, tem vários exemplos. Mas basicamente você faz o seguinte: você diz o verbo que você vai utilizar. Só lembrando o seguinte: existem outros verbos além do get e do post que a gente vai ver quando a gente falar sobre o REST e RESTful na próxima aula. Tá? Então você diz qual é o verbo, diz qual é o nome da sua rota. Vou botar aqui início. E diz para onde é que ela vai apontar. Ela vai apontar para o controller welcome, que a gente criou agora, e para action, por isso que eu boto o sustenido, a cerquinha, o nome da action vai ser index. Certo? Então, a partir desse momento, na hora que eu salvei, já está disponível para mim essa rota início através do get, que é através dessa escrita que a gente faz aqui na URL, início. Quando eu der Enter, simplesmente ele vai parar lá na nossa paginazinha aqui. Cadê? Vamos voltar aqui, index.html, h2, teste, salvei, vamos acessar lá de novo, reload, ó. Então, está acessando a nossa view dentro da controller welcome e dentro da action index, que vai buscar a view welcome index também. Joia? Então veja como é simples você conseguir criar uma rota e direcionar para uma determinada controller, para uma determinada action, como a gente fez aqui. Ok? Veja que eu posso fazer como a gente estava falando nas últimas aulas. Vou declarar uma variável aqui teste também, para ficar tudo igual mesmo. E posso declarar, botar um texto aqui, curso de Rails. E aí na nossa index dentro da view welcome index, eu vou usar aqui um H3 e vou declarar aqui que essa variável vai aparecer, a variável teste. Então, veja, eu estou digitando aqui no browser, início, como é que se processa tudo isso? Pronto, curso Rails, né? Como é que se processa tudo isso? Na hora que eu dou Enter aqui, o Rails verifica se essa rota existe, a rota barra início. Então ele vem aqui em rotas, viu que existe a rota início para o verbo get, que é o que a gente fez, e ele diz, opa, quando aparecer essa rota aqui, é para chamar o controller welcome e a
ação index. Então ele vem aqui para o controller welcome, verifica que existe a ação index, faz o que tem aqui na ação index, que nesse caso é essa variável de instância, atribuindo essa palavrinha cursor Rails, e quando a gente tem uma controller, por convenção, a gente pode ter uma view com o mesmo nome da controller e com o mesmo nome da ação, que é a index, onde a gente coloca o HTML que a gente precisa. Então o caminho que ele faz é esse aí, ok? Aí o que é que a gente pode fazer mais aqui? Pode fazer o seguinte, ó. Veja que se eu tirar tudo, deixar sem rota nenhuma, apenas acessando o servidor, deixa eu só tomar uma água aqui. Desculpem. Então, acessando o servidor, a gente tem aqui uma página padrão, mas que a gente pode substituir. Veja que eu não estou botando rota nenhuma, mas a gente pode substituir. Como assim? Vamos substituir por essa rota que a gente fez agora, por essa página que a gente fez agora. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá nas rotas, né? Config routes.rb e veja que ele diz aqui, ó, que você pode criar uma rota padrão, uma rota raiz, né? Root aí, apontando para a controller welcome, como a gente fez, e apontando para a ação index. Então já está feito aqui. Quando eu faço isso, só por ter colocado essa rota padrão aqui, a root, né, que é a rota raiz, o que é que vai acontecer? Se eu não digitar nada, ele vai cair aqui na minha rota, que é a mesma de colocar aqui barra início, que a gente fez agora. Ou digitando barra início, ou digitando sem nada, vai cair nessa mesma páginazinha. Ok? Pronto. Então, isso aqui é o basicão sobre rotas, a gente vai aprender mais ainda na próxima aula, mas para finalizar, vamos voltar aqui para o nosso slide. A gente falou sobre rotas, criamos a nossa welcome page, né? E aí vocês podem dar uma melhorada. E agora a gente vai falar sobre os helpers, né? Um pouquinho de nada aqui sobre helpers, vamos usar esse helper link to. Então, no Rails, a gente tem uma coisa chamada helpers, que na verdade vem do framework, de um dos frameworks que compõem o Rails, que é o Action View, né? É um módulo, né? O helpers. E ele tem esse comando, né? Esse helper aqui chamado link to. Para que é que serve ele? Vamos prestar atenção no seguinte. Eu tenho aqui barra customers, né? Que é o que a gente criou nas aulas passadas. E a gente tem aqui alguns links, certo? Alguns links. Se eu observar aqui, botão direito, inspecionar elemento, nós temos o HTML de um link, deixa eu aumentar aqui, de um link HTML, que é o que? É esse href, o caminho para onde ele vai, e o nome, e fecha com a tag /a. Isso é HTML, né? Isso aí vocês devem saber. Ok? E aí como é que eu faço, então, para criar aqui na nossa página padrão, né, nossa rota padrão, rota raiz, vou criar um link apontando para barra customers, né? Certo? Que seria esse link aqui. Aí você pode dizer, então é só, já que aceita HTML aqui, né, o que é que eu vou fazer? Vamos até dar uma pescada aqui, ó. Vou copiar aqui, inspect, pegar isso tudo aqui. Opa, cadê? Não quer copiar, né? Vou copiar como HTML. Pronto. Então peguei aqui e vou aqui na nossa view index.htmlrb lá de welcome e vou colocar aqui o HTML. Eu vi que é só barra customers, né? E vai ser cadastro de uso, melhor, de clientes. Já que é HTML, eu posso fazer isso aqui sem problema nenhum. Quando eu acessar aqui minha rota padrão, caiu lá, ó, tem um link aqui, cadastro de clientes, está apontando, se a gente olhar aqui embaixo, né? Quando eu aponto, tem lá barra customers, quando eu clicar, vai para barra customers sem problema nenhum. Funciona direitinho. Mas o modo Rails de C não é assim que funciona. Você deve utilizar o que o Rails lhe proporciona, que são os helpers, né? E como é que funcionam os helpers? É simples. Helpers são comandos Rails, né? Que você tem para lhe ajudar. E um dos comandos é o comando que gera um link para você. Como é que eu faço para gerar um link? É só fazer isso aqui, ó. Coloca entre as tags do Rails o link to, dá um nome, que é o nosso cadastro de clientes,
E logo depois aqui, depois da vírgula, você dá o path, né, qual é o caminho que ele vai acessar quando esse link estiver aparecendo. O caminho a gente sabe que é o /customers, né? Customers. Que a gente viu aqui quando apontou aqui lá embaixo, né? /customers, tá certo? Então, se eu der um reload aqui, vai aparecer direitinho também. Veja que esse comando link to cadastre clientes /customers é o mesmo que a gente tinha gerado através. Deixa eu até copiar isso aqui e fazer aparecer aqui rapidinho o que a gente tinha. Pronto, só para você ver que é a mesma coisa. Isso é igual a isso, tá? Só que aqui a gente está em HTML e aqui a gente tem utilizando o helper do Rails para facilitar, né? É melhor estar programando aqui, no caso quem é desenvolvedor, do que estar digitando HTML. Isso aqui vai gerar um HTML igual a esse aqui. Então, se eu pegar a página aqui e der um reload, tem dois links e eu posso observar aqui, sem inspecionar o elemento, que eles são idênticos, né? Por quê? Porque aquele helper do Rails, ele vai gerar justamente esse link to, vai gerar justamente esse href, tá? Agora um detalhe. Esse /customers aqui não é a forma mais correta de fazer isso, tá certo? Então, para finalizar, a gente já passando da hora aqui, se você acessar uma rota específica aqui, que é a rota Rails Info Routes, que todos os aplicativos vão ter, você vai ver quais são as rotas disponíveis no seu aplicativo. Então a gente tem a rota início, /início, ó, utilizando o get, tá vendo? Vai lá para o Welcome Index. A gente tem a rota padrão, a rota raiz, que é utilizando o get também, vai para o Welcome Index. Mas aqui do lado tem uma coisa interessante que ele mostra, que é o quê? É o URL, é o path para você utilizar na sua programação Rails. Então a gente tem o início path, tem o root path, tem o customer path, customers no plural aqui path, que é utilizando o get /customers, tá vendo? E vai lá para customers index e a gente vai utilizar ele. Como, Jackson? Simplesmente a gente vai trocar isso aqui por um comando Rails, que é esse que aparece aqui, ó, customers path. Então, quando você coloca isso, simplesmente ele vai transformar isso aqui na URL para customers, que é o nosso model, né, lá, o nosso scaffold que a gente gerou, path, que é / alguma coisa, né, que é o caminho URL. A gente vai entender direitinho isso aqui na próxima aula, mas fica já a dica para você chegar aqui, ó, quando usar a rota padrão, simplesmente funciona, olha lá para baixo, se eu clicar aqui em inspecionar elemento, a gente tem aqui o mesmo HTML. Então, helpers é isso, você usa código Ruby para gerar HTML dentro, se eu clicar aqui ele vai lá direitinho, dentro do seu programinha. Tá? Então a gente passou 3 minutinhos aqui hoje da aula, mas como sempre, gostaria de agradecer aí o feedback de vocês, cada dia melhor, né? E quem quiser, passa lá no about.me/jacksonpires para conhecer um pouquinho sobre mim e passa lá no manidoconcurseiro.com.br para curtir e divulgar para os colegas e aí você vai estar ajudando esse projeto. Desculpe mais uma vez aí o tempo que a gente passou, mas foi necessário e na próxima aula a gente volta. Obrigado e até mais.